Lucas 4:38. Vamos ouvir a palavra de Deus. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Se tiver, faz um sinal assim com a mão. Primeira vez? Deus abençoe. Mais alguém? Primeira vez? Ali no meio, lá no meio, do outro lado, lá atrás também. Vocês são muito bem-vindos aqui, tá bom? O desejo é que vocês voltem outras vezes. O desejo é que vocês já voltem na terça-feira. Vamos falar a verdade? O desejo é que vocês fiquem de uma vez aqui com a gente. Tá bom? Lucas 4:38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Diga assim: os demônios sabiam que ele era o Cristo. Você sabe? Curva a sua cabeça, vamos falar com o Pai. Senhor Deus, nos dê graça para compreender a Tua palavra, que a palavra venha penetrar onde é necessário hoje. Senhor, eu sei que a palavra alcança o coração em um nível que a palavra do psicólogo não ajuda, não consegue resolver. Eu sei que a palavra do Senhor cura, liberta, renova, restaura, vivifica. O próprio Jesus disse que ela santifica. A palavra do Senhor transforma, fortalece, levanta quem está caído, põe de pé quem está abatido, dá força a quem não tem mais nenhuma. Oh Pai, que nessa noite essas pessoas que aqui estão possam sair daqui dizendo: Deus falou comigo. Para tanto, Senhor, abrimos os nossos ouvidos e apresentamos ao Senhor um coração do jeito que o Senhor não rejeita, quebrantado. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Se a gente volta um pouco antes do texto que lemos, a partir do versículo 31, o texto vai dizer que Jesus estava chegando em Cafarnaum. E quando Jesus entra em Cafarnaum, de acordo com o texto, cidade da Galileia, ensinava nos sábados. E o povo que estava ouvindo Jesus ensinar, acabava ficando maravilhado com a sua doutrina. Eu só estou reproduzindo o que está escrito. Se admiravam da sua doutrina, porque a palavra que ele estava pregando era uma palavra diferente de tudo aquilo que a religião da época estava produzindo naquele povo. Aquelas pessoas que ouviam tudo através da religião, não sentiam, nunca sentiram o que estavam sentindo agora ao ouvir a palavra, quando ela saía da boca de Jesus. No versículo 33, o texto vai dizer que Jesus estava ensinando na sinagoga. Era um sábado, e Jesus estava dentro de uma das sinagogas deles quem? Dos judeus, ensinando. Só que aquele culto ali, irmão, aquele culto foi um culto de confronto, porque tinha um homem naquele lugar, com um espírito maligno. A Bíblia vai dizer, um demônio imundo, e naquele momento o demônio, se apossando do corpo daquele homem, gritou dentro da sinagoga em alta voz. Está escrito, em alta voz: que temos nós contigo? Olha o que o diabo está dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Olha o demônio falando na boca do homem: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes nos destruir? Interessante o que o demônio que está no corpo desse moço falou. Olha, ele sabe quem Jesus é e sabe o poder que Jesus tem,
que olha o que ele vai dizer: vieste nos destruir. O que o demônio está dizendo é o seguinte: nós não temos poder contra o Senhor, nós não podemos nada contra o Senhor. Se a gente se levanta diante do Senhor, o Senhor nos aniquila, o Senhor nos pisa. É interessante que os demônios estavam sabendo o que tem crente que até hoje não sabe. Pergunta para mim o quê? Que eles se levantam para cair, que eles não podem contra aquele que nós servimos, a quem nós servimos. Que onde Jesus entra, eles têm que bater em retirada. Que onde Jesus entra, ele perde o domínio deles. Que onde Jesus entra, eles têm que deixar de escravizar, quem eles estavam escravizando. Eles estavam escravizando um homem. Só que naquele dia Jesus chegou. E como Jesus chegou, o tempo da escravidão para aquele homem estava acabando naquele momento. Todo o domínio das trevas estava terminando naquele momento. Todo o intento maligno estava caindo por terra naquele momento. Toda a opressão e possessão que esse homem sofria estava caindo por terra naquele momento. Que momento? O momento em que Jesus estava no culto. Jesus dentro daquele culto, o demônio teve que bater em retirada. Jesus dentro daquele culto, esse homem foi liberto daquela possessão. Jesus dentro daquele culto, o próprio diabo, o próprio demônio vai dizer para ele: veio nos destruir. Ou seja, não dá para a gente ficar onde o Senhor entra, não dá para a gente continuar operando quando o Senhor decide operar. Quando o Senhor decide operar, a gente tem que parar. Quando o Senhor decide operar, a gente não tem mais o que fazer. E olha o que ele vai dizer: que temos nós contigo. Por que o demônio está dizendo isso? Porque eles são trevas, e Jesus chegou. Jesus era luz. Luz e treva não combinam. E onde a luz brilha, toda treva é dissipada. Onde a luz brilha, toda treva perde a força. Eu não sei se você está entendendo, mas naquele culto, hostes infernais perderam o domínio sobre a vida de um homem. E eu vou dizer, o mesmo Jesus que entrou lá é o Jesus que está aqui. Então todo intento maligno contra a tua casa vai ter que cair hoje. Todo intento maligno contra o seu casamento vai ter que cair hoje. Mas fizeram trabalho, mas Jesus chega e quebra o trabalho. Mas lançaram palavra de maldição, Jesus aniquila toda palavra de maldição. Mas já são muitos anos sofrendo até Jesus chegar, porque quando Jesus chega, o demônio que estava causando o sofrimento não tem outra opção, tem que dar meia volta e sair. Eu vou voltar aqui no texto, que quando ele fala isso, o demônio no corpo do rapaz, fica com medo não. Quando ele fala isso, vem o versículo 35, e no versículo 35 está escrito: e Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te. Que isso? É exatamente isso. Jesus olha para ele e diz: cala-te. É que a gente não tem mania de falar cala-te. Você fala cala-te? Para aí, você não fala cala-te. Como é que a gente fala? Cala a boca. Então vamos trazer para o nosso contexto. Jesus chega, olha, o demônio tenta falar. Jesus olha para ele e fala: cala a boca. Ai, coisa linda. O que é isso, apóstolo? Eu vou te explicar. Dentro da tua casa, o demônio está perdendo voz hoje. Na tua vida, demônio está perdendo a voz hoje. Não vai falar mais sobre a tua vida, não vai falar dentro da tua casa, não vai falar no teu casamento, não vai falar no teu relacionamento com os teus filhos. Hoje eles vão ter que calar a boca. Ah, mas estão dizendo que eu vou ser destruído. Vai ter que calar a boca. Estão dizendo que para mim não tem jeito. Vai ter que calar a boca. Estão dizendo que para mim eu sou um caso perdido. Vai ter que calar a boca. Porque Deus não disse que para você não tem jeito. Se não foi Deus, foi quem? Deus não disse que você é caso perdido. Se não foi Deus, foi quem? Deus não disse que o teu casamento vai acabar. Se não foi Deus, foi quem? Foi demônio. E se foi demônio que falou, então lá vai. Hoje vai ter que calar a boca. Cala a boca. Que temos nós contigo? Vieste nos destruir? O demônio já está sabendo quando Jesus chega que ele vai perder. Só foi Jesus chegar.
Ele olhou e falou: ih, babou, nós vamos perder. Aí Jesus olha para ele e diz: cala a boca. E se não basta, como se não bastasse, Jesus ainda vai dizer assim: ó, sai dele. Cala a boca e sai dele. Sai dele de boca fechada. Cala a tua boca e sai da vida dele. Olha para alguém e diga: vai ter que sair. Ah, vai. Apóstolo, mas a minha casa está bagunçada. Vai ter que sair de lá. Ah, mas fizeram um trabalho com vela do Flamengo, com galinha preta, com farofa. Não importa, vai ter que sair da tua vida. Ah, mas nada dá certo para mim, meus caminhos estão travados. Vai ter que sair da tua frente. Ah, mas não nada dá certo para mim, estou depressivo. Vai ter que sair da tua mente. Vai ter que sair da tua vida. Vai ter que sair da tua casa. Não vai permanecer. Sabe que hora era isso? Pergunta: que hora? De manhã. Então pela manhã Jesus está dentro da sinagoga ensinando. E é interessante que ele não ensina só no que ele fala. Ele ensina naquilo que ele faz. Ele ensina na prática, libertando alguém na presença de todos. O texto vai dizer que o demônio saiu. Saiu. E o povo? O povo ficou chocado com aquilo. O povo ficou olhando e se perguntando: quem é esse aí? Que quando manda demônio fica quieto e ainda sai. Quem é esse aí que fez por esse homem o que a religião não pode fazer por ninguém? Porque a religião não pode transformar a tua vida, não. Mas o Jesus que eu sirvo aqui, ele muda a tua história. Isso era de manhã. Aí Jesus sai do culto. E quando Jesus sai do culto, Jesus não sai andando. Jesus sai do culto e vai para um lugar. Naquele dia, Pedro levou Jesus para casa. Eu vou dizer de novo, só para quem interessar. Se é interessante para você, você vai fazer alguma coisa. Porque naquele dia, quando o culto terminou, Pedro levou Jesus para casa. Pegou, né? Pegou, né? Jesus estava no culto. Mas quando o culto terminou, Pedro disse: vamos lá para casa. Quando o culto terminou, Pedro levou Jesus para casa. Eu não sei se alguém aqui quer levar. Eu vou. Eu não sei se mais alguém quer levar Jesus para casa. Lá atrás eu acho que não estão querendo, não. Lá atrás está querendo levar quem para casa hoje, hein? Se não é Jesus, é quem? Deixa eu ver quem vai levar Jesus para casa. Deixa eu ver quem vai levar Jesus para casa. Aleluia! Jesus vai gostar de entrar na tua casa. Tem adoração na tua casa? Tem ou não tem? Hein? Tem servo na tua casa? Tem ou não tem? Se tem servo, se tem adoração, Jesus vai entrar nessa casa. Como assim? Você acha que Jesus ia sempre para Betânia? Por quê? Porque lá em Betânia tinha uma casa em que tinha gente que servia e tinha gente que adorava. Aleluia! Onde tem gente que serve, gente que adora, Jesus gosta de entrar. Aleluia! Quem vai levar Jesus para casa? Cadê? Dá glória a Deus quem vai levar Jesus para casa. O culto acaba. Pedro, que não é bobo nem nada, leva Jesus para casa. Aí Jesus entra na casa de Pedro e tem um problema lá. Tem uma sogra. Calma, a sogra não é o problema. O problema é o que a sogra tem. Vocês também gostam de me provocar. Tem um problema lá. Uma sogra com febre. O problema não é a sogra. O problema é que é algum tipo de inflamação que está acontecendo nessa sogra, que está produzindo uma febre. A mulher está febril, mas febre não é doença. Febre é um sinal que o corpo dá. Sim ou não? Então a mulher tem um sinal externo de algo que está acontecendo do lado de dentro. Os outros, Marcos, Mateus, também falam sobre isso. Mas o Espírito Santo me conduziu a usar o texto de Lucas. Porque Lucas era médico. E como médico, Lucas sabe que não se mede a febre segurando na mão de ninguém.
Mateus, quando vai falar, Mateus vai dizer que Jesus segura na mão. E eu acredito que Jesus segurou na mão. Mas não é na mão que a gente segura para medir febre. Quem vai medir febre diz, fulano está com 38. E o que é medir a febre? É medir o tamanho do problema, sim ou não? E quem disse que Jesus entra na casa de alguém para medir o tamanho do problema? Quem disse que Jesus entra na vida de alguém para medir o tamanho de um problema que ele já sabe o tamanho que tem? Jesus já sabe qual é o problema. Jesus não entra para medir a febre dela. Jesus entra para arrancar o mal que causa febre nela. Jesus entra na casa de Pedro. Qual o nome dele? Pedro, qual o nome dele? Mas meu Deus, Pedro não é discípulo? É. Mas não é que discípulo também tem problema? Não é que discípulo também passa por luta? Não é que quem ama a Jesus e é amado por Ele também tem dia difícil, também tem luta para enfrentar, também tem dificuldade até mesmo dentro de casa? Pedro é discípulo, ama a Jesus, Jesus o ama, é escolhido do Senhor. Jesus chama Pedro para andar com Ele, mas isso não deixou a casa de Pedro imune à luta. Mas por que Deus permitiu que um problema acontecesse na casa de um servo dele? Olha o que vai acontecer com essa casa. Imagina os vizinhos de Pedro. Que Pedro não estava em casa. Pedro estava na rua com Jesus. Sim ou não? Ele chega em Cafarnaum, ele também não estava, ele estava com Jesus. Ele chega em Cafarnaum, vão para a sinagoga, vão assistir o culto. Jesus liberta alguém no culto, ou seja, Pedro não estava em casa. E dentro da casa de Pedro tem um problema. E do lado da casa de Pedro eu creio que mora alguém que vai chegar para quem está na casa de Pedro e vai dizer: cadê o Deus que o teu marido serve? Cadê o Deus que o teu marido serve? Cadê esse Jesus que o teu marido vive atrás dele? Está atrás de Jesus, mas está com problema em casa? Está atrás de Jesus, mas está passando luta? Passo sim. Você também tem luta. Você também tem dificuldade ou não tem? Você também enfrenta grandes desafios, ou será que só sou eu que enfrento? Você também tem dia que é alcançado por uma notícia que você não queria receber, ou será que isso só acontece comigo? Você tem dia que tem vontade de chorar, ou será que só eu que choro? Você tem dia que tem vontade de sumir, vai dizer que não? Você já teve dia que olhou para o céu e disse assim: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Ou será que não? Pedro está passando por luta em casa. Mas a vantagem de Pedro é que Pedro sabia o que fazer para levar Jesus para casa. Jesus entra, de acordo com Lucas, se inclina para ela. Mateus vai dizer que segura na mão dela. O fato é, Jesus tocou na mulher. Repita comigo: Jesus tocou. E qual enfermidade que permanece depois que ele toca? Me diz. A mulher estava com febre, estava, até Jesus tocar. Que depois que Jesus tocou, a causa da febre teve que sair de dentro dela. A Bíblia diz que imediatamente a febre a deixou. Dá para entender que quando Jesus tocou nela, o poder dele entrou nela, foi lá na causa da febre e cessou aquele problema. Entendeu ou não? E não foi uma cura aos poucos, não. Foi imediatamente. Por quê? Porque nenhuma enfermidade consegue permanecer na vida daquele em quem Jesus tocou. Se Jesus tocar em você hoje, se você atrair o toque dele aqui hoje, se você fizer de tudo hoje para que a mão dele venha sobre você. Como assim? Quando ele toca, a enfermidade sai. Quando ele toca, a enfermidade sai. Em Mateus capítulo 8, versículo 3, ele tocou no leproso. O leproso foi purificado na hora. Em Marcos capítulo 7, versículo 32, ele tocou no surdo mudo e o homem ouviu e falou na hora. Em Mateus 20, 34, ele tocou em 2 cegos e os cegos enxergaram na hora. Em Lucas, capítulo 7, versículo 14, ele tocou em um defunto, filho da viúva de Naim, e o defunto ressuscitou na hora.
Ele vai tocar em quem aqui hoje? Ele vai tocar em quem aqui hoje? Deixa eu ver. Aleluia. Se você adorar direito, Ele toca em você aqui hoje. Se você fizer Ele parar na sua frente, Ele toca em você aqui hoje. Se você clamar como Bartimeu clamou, se você se lançar aos pés dele como a mulher do fluxo de sangue se lançou, se você tocar nele com adoração, como Jairo tocou com adoração, que quando ele entrou na casa de Jairo, a menina que estava morta também ressuscitou, porque nem a morte fica onde ele toca, que dirá a enfermidade. Nem a morte fica onde ele toca, que dirá enfermidade. Então vai lá. Nem a morte fica onde ele toca, que dirá câncer. Nem a morte fica onde ele toca, que dirá depressão. Nem a morte fica onde ele toca, que dirá angústia. Nem a morte fica onde ele toca, que dirá bipolaridade. Nem a morte fica onde ele toca, que dirá tristeza. Nem a morte fica onde ele toca, que dirá desejo de suicídio. Nem a morte fica onde ele toca, que dirá pensamento de desistência. Aleluia. Então a solução para você hoje não é ficar sentado aí parado, não. A solução para você hoje é dar seu jeito para ele tocar em você. Aleluia. Se Jesus só fosse tocar em duas pessoas hoje, eu seria a primeira pessoa. Cadê a segunda? Deixa eu ver. Aí Jesus toca nela. E que horário era esse? Horário do almoço, depois do almoço. Como é que eu afirmo isso? É porque, pelo que a mulher foi fazer, Jesus repreende a febre, e esta a deixou, o que a febre deixou a mulher. E ela, levantando-se logo, serviu a eles. Horário de almoço, depois do almoço. Então de manhã ele curou na sinagoga, libertou na sinagoga. À tarde ele cura dentro da casa de Pedro. E depois, vai ver o que está no texto. Está escrito que as pessoas da cidade, sabendo do que ele fez dentro da casa de Pedro. Espera aí tem um negócio meio estranho. Quem vazou a informação? Que ele não fez do lado de fora, ele não levou a mulher para a rua para fazer lá fora, ele fez dentro de casa. E se a mulher estava deitada com febre, subentende-se que foi dentro do quarto. Interessante que a turma lá da rua ficou sabendo do que Jesus fez dentro daquele quarto. Apóstolo, eu não estou entendendo. É porque a tua casa vai virar notícia. O que Jesus vai fazer dentro da tua casa vai dar o que falar. Está com medo? O que Jesus vai fazer dentro da sua casa vai dar o que falar. Quem está comigo para dar glória a Deus aqui? Que quando você sofreu, virou notícia, não virou? Quando seu marido saiu de casa, elas não falaram? Ou não falaram? Quando seu filho começou a usar drogas, todo mundo falou, não falou? Quando você perdeu o emprego, antes de você chegar em casa, tua esposa já estava sabendo, né? Por boca de quem? Da sua dor, todo mundo fica sabendo, não fica? Todo mundo fica sabendo dos teus problemas. No grupo da família, você, quem sabe, tem sido alvo. Todo mundo sabe que essa semana você comeu salsicha 3 dias e sardinha 2. Como é que o senhor sabe? Não sei. Todo mundo fica sabendo quando você perde, quando você sofre, quando você chora, quando você recebe uma pancada. Todo mundo fica sabendo do teu problema. Aí você acha que a vitória que o meu Deus vai te dar, Ele vai deixar em oculto? Não, quem olhou e zombou vai ter que olhar e ficar de queixo caído. Quem olhou e disse para aquela casa não tem mais jeito, vai ter que olhar e dizer: grandes coisas Deus fez naquela casa. Quem olhou e falou: aquele casamento acabou, vai ser convidado para as bodas de prata. Quem olhou e disse: aquele menino está no mundo, está nas drogas, vai entrar dentro da igreja e ver o menino pregando um dia.
Quem falou do teu problema vai saber da tua vitória. Eu vou dizer de novo: quem falou do teu problema vai ficar sabendo da tua vitória. Aí, de acordo com o texto, as pessoas da cidade ficam sabendo disso e vêm para a porta. Gostei, Denis. Veio para onde? Para a porta. Pega essa, Luciano. As pessoas ficam sabendo e começam a trazer os seus enfermos para a porta da casa de Pedro. A porta. E o que Jesus fez, André? Jesus curou todos os enfermos que trouxeram na porta da casa de Pedro. Do lado de dentro, do lado de fora? Do lado de fora. Jesus libertou todas as pessoas que chegaram possessas por demônios da porta para fora da casa de Pedro. Todas as pessoas da cidade que vieram, Jesus atendeu. Só que Jesus atendeu da porta para... É porque é você que fica querendo botar da porta para dentro, que não é para entrar. Interessante. Será que eu não podia formar uma fila lá fora e Jesus trazer as pessoas para dentro? Não? Não, por quê? Porque Jesus não vai colocar para dentro da minha casa que Ele não quer que entre. Quem faz isso é a gente. E quem estava coordenando a cura era Jesus, não era o dono da casa. Se Jesus deixasse por conta de Pedro, Pedro ia botar todo mundo para dentro. Mas Jesus foi logo para a porta e disse: eu curo aqui, mas aqui vocês não entram não. Eu curo aqui, eu liberto aqui, mas eu não quero que esse povo... Pedro, guarda a tua casa, porque aqui eu não quero que ninguém entre. Ai, meu Deus do céu. Quer uma boa notícia? Pergunta qual? Pergunta com jeito, com pulmão. Qual? Deixa Jesus na porta, que Ele só bota para dentro quem é da vontade dEle. Para de colocar lá dentro quem vai se meter no teu casamento. Para de colocar para dentro da tua vida quem vai dizer que se fosse você eu separava. Tribulada. Para de colocar para dentro quem vai dizer para você: se eu fosse você eu abria a mão desse filho. Atribulada. Para de colocar para dentro quem fica dizendo: ui, seu marido é muito bruto, e ela que nem marido tem. Invejosa. Para de colocar para dentro quem Jesus está deixando do lado de fora. Você quer ser mais justo do que Deus? Você quer ser melhor que Jesus? Se Jesus, que é Jesus, deixou do lado de fora, você quer ser melhor que Ele e botar todo mundo para dentro? Daqui a pouco não sabe mais quem é amigo, quem é traíra. Não sabe mais quem está ali por você, quem está ali pelas suas coisas. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ó, hoje vai ter milagre. E um deles é que tem gente que não vai mais entrar lá. Apóstolo fulano não está me procurando mais. Apóstolo fulano não vai mais lá em casa, não sei o que aconteceu. Eu sei o que está acontecendo. É que tem um Jesus parado na porta, dizendo: aqui você não entra mais não. Aqui tu não bagunça mais não. Aqui não faz fofoca mais não. Aqui não traz demônio para dentro mais não. Tem gente que vai para tua casa, mas vai carregado. Você nunca percebeu não? Mas vai... E se você fechar a porta rápido, diz: não, deixa a porta aberta, tem mais gente entrando. Você olha, aonde? É que está na cacunda dele agarrado. O clima fica diferente, o ambiente fica pesado. Aí você começa a gritar com o marido, seu marido, coitado, só trabalha. E ainda fica aguentando a sua histeria dentro de casa. Que é isso? É aquela amiga atribulada que você coloca lá dentro, que só presta para falar da vida dos outros. E para piorar a situação, você ainda bota ela deitada na tua cama. Tira isso de lá. Jesus liberta de manhã na sinagoga, cura na casa de Pedro à tarde. E o texto vai dizer que chegado à entrada da noite, curou e libertou na rua à noite, da porta para fora. Por quê? Porque quando Ele decide agir, não tem hora e nem lugar.
dentro da igreja, dentro da casa, no meio da rua, na frente da porta. Quando Ele quer, não tem hora nem lugar. Apóstolo, não estou entendendo não. É porque tem coisa que Ele vai fazer aqui dentro, tem coisa que Ele vai fazer lá dentro da tua casa, tem coisa que Ele vai fazer lá no lugar que você trabalha amanhã, tem coisa que Ele vai fazer quando você está caminhando para casa. Por quê? Porque quem quer receber da parte dEle, não tem hora e nem lugar. Ele chega para fazer. Quem está comigo? Agora, entenda uma coisa. Quando Jesus entra na casa de Simão, o texto vai dizer: e rogaram-lhe por ela. Rogaram-lhe por ela. Depois que ele entrou na casa, rogaram por ela. Está dizendo que Pedro rogou? Não. Porque se fosse para Pedro ter pedido, ele teria pedido lá fora já. Em nenhum momento do texto está escrito que Pedro, lá dentro da sinagoga, chegou perto de Jesus e falou assim: ó Senhor, dá para a gente dar uma chegadinha lá em casa? Não, que eu estou com um problema lá. Não. Pedro não queria Jesus dentro da casa dele só para resolver problema. Pedro simplesmente levou Jesus para casa. Em nenhum momento o texto está dizendo que Pedro falou para Jesus do problema que ele tinha em casa. E mesmo sem Pedro falar, quando Jesus entrou, Jesus resolveu. Porque tem coisa que você não consegue nem mais falar para ele, né? Porque você acha que não tem mais jeito e você nem fala mais para ele. Você acha que não tem como aquilo mudar e você nem fala mais com ele em oração. Você pensa que não tem mais saída, aí você nem pede mais por aquilo lá. Você acha que acabou, então você não pede mais. Só que tem um segredo. Você pode até não pedir, mas a partir do momento que você leva ele para casa, até o que você não pediu ele faz. Aí eu vou dizer de novo: Jesus vai entrar na casa de pessoas aqui hoje, e até o que você não estava pedindo mais ele vai fazer. Como assim? Você que desistiu de ser mãe, vai ser mãe, que até o que você não está pedindo mais Jesus vai te dar. Você que desistiu daquela empresa, disse: não, eu vou trabalhar para os outros agora, Jesus vai mexer naquilo lá e vai te dar uma oportunidade de abrir de novo. Por quê? Porque até aquilo que você não tem mais força para pedir, quando ele entra para resolver. Sabe aquele filho que você já disse: eu nem sei mais por onde anda, você nem ora mais por ele, porque na tua cabeça não tem mais jeito, porque ele mesmo falou para você: esquece que eu existo. Mas se você levar Jesus para casa hoje, Jesus vai resolver até o que você não está pedindo. Então pera lá, irmão, é questão de parar e pensar: se eu estou dizendo, com base no texto, que quando Jesus entra na casa de alguém, ele resolve até o que a pessoa não pediu, que dirá então que você pediu, hein? Aleluia! Ai, vai levar Jesus para casa, e é hoje. Jesus hoje entra contigo lá. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, a febre saiu. Pegou não? Quando Jesus entrou, a febre saiu. Você está entendendo? Eu vou te explicar. Quando hoje você botar os pés dentro de casa, Jesus vai entrar contigo. Vai ter demônio saindo pela janela, vai ter enfermidade batendo em retirada, depressão vai cair por terra, porque que onde ele entra, todo mal tem que ir. Quem vai sair de casa não é o teu marido, não. Quem vai sair de casa não é o teu filho, não. Jesus vai entrar, o mal vai sair e a tua família vai permanecer. Eu vou terminar. Eu prometo para vocês que eu vou terminar. Na casa de Pedro, a febre saiu. Na casa de Jairo, a filha dele estava morta. Jesus entrou, a morte saiu. Na casa de Marta e Maria, Jesus chegou em Betânia. Lázaro estava morto, a morte saiu. Não, só a decepção saiu, porque as duas irmãs estavam decepcionadas. Então vamos lá trazer para a sua vida. Quando ele entra, a enfermidade sai.
Quando ele entra, a morte sai. Quando ele entra, o medo sai. Quando ele entra, a dúvida sai. Quando ele entra, a dor da decepção também sai. Ai, eu não estou entendendo ainda por que você já não deu um grito dizendo: Jesus, vai lá em casa comigo hoje. Aleluia. Eu só vim aqui hoje para te dizer que Jesus está decidido que vai contigo para casa. Deixa eu ver quem quer. Deixa eu ver quem quer. A febre é resultado. Cadê a turma da área da saúde aqui? Febre é resultado de uma infecção, eu posso falar assim? Posso. Febre é resultado de uma infecção. Quando Jesus tocou, a febre a deixou. Se a febre a deixou, é porque a infecção saiu. Sim ou não? A infecção saiu. E tem muita gente aqui com febre emocional. Como assim, apóstolo? Febre é o que é percebido lá de fora. Febre é o que é percebido lá de fora. Tem muita gente aqui com febre emocional. Eu não preciso nem te perguntar como é que você está. Olhando para você já dá para ver que tem gente aqui que não está bem. E o que é isso? É uma febre emocional. É o corpo dizendo que dentro tem alguma coisa errada. Quem sabe uma decepção dentro de casa. Quem sabe um problema com um filho. Um problema no casamento. O que é isso? Uma infecção emocional. Tem gente aqui sofrendo por conta de um negócio, de um mal chamado ingratidão. Isso gera uma infecção emocional. Traição gera infecção emocional. Abandono gera infecção emocional. Desprezo gera infecção emocional. Aquilo que alguém te fez, quem sabe, gerou uma infecção emocional e hoje você não estava bem. Quem sabe teve gente aqui que já chorou muito hoje, já gritou. Quem sabe tem gente aqui hoje que já se trancou dentro de um quarto escuro, fingiu que estava dormindo, só porque não queria ver ninguém nem falar com ninguém. Triste, angustiado, sofrendo, sem vontade de levantar. Essa mulher não conseguia levantar. Ela estava com problema no físico, tudo bem, mas tem problemas emocionais também que impedem muita gente de se levantar. Que te impede de levantar a cabeça, que te impede de querer viver naquele dia. Quem sabe alguém aqui nessa noite, que está aqui nessa noite, durante o dia hoje, perguntou a Deus: por que eu estou vivo ainda? Por que o Senhor não me levou? Porque eu não queria estar sentindo o que eu estou sentindo. Eu não queria estar passando pelo que eu estou passando. Eu não queria sentir essa dor que está me matando por dentro. Aí eu não preciso te perguntar como é que você está, porque em alguns casos dá para sentir essa febre de longe. Dá para ver pelo lado de fora que do lado de dentro alguma coisa não está bem. Mas a boa notícia é que Jesus está na casa. Jesus naquele dia fez de manhã, fez à tarde e fez à noite. E se você for mais no texto, você vai ver que até de madrugada as pessoas foram atrás dele e ele fez de madrugada. Jesus fez de manhã, fez à tarde, fez à noite e fez de madrugada. Estou entendendo não, apóstolo? Entendo uma coisa: nesse exato momento é o momento ideal para ele fazer.